Hoje, 3 de outubro de 2020, faz 2 anos que eu comecei a minha jornada aqui nos Estados Unidos, que eu deixei tudo que eu tinha pra trás e recomecei aqui nos Estados Unidos com meu namorado, o Rafael, que está atrás dessa câmera nesse momento. E hoje, 3 de outubro de 2020, também nesse mesmo dia, eu recomeço esse canal. Eu tento pegar esse canal, eu consigo pegar esse canal de volta pra mim e colocar a produção de vídeo como uma meta e como objetivo dos meus próximos dias. No Brasil, eu era um jornalista que tinha uma experiência já com produção de conteúdo, com escrita. Depois eu tive uma passagem pela publicidade, trabalhei como redator publicitário, como social media e também me apaixonei, amei trabalhar com publicidade, com criatividade. Depois eu comecei a me focar diretamente no meu canal em produção de conteúdo para a internet. E teve, né, esse break, essa parada, essa mudança aqui para os Estados Unidos. Então o canal mesmo, ele ficou de lado justamente por causa dessa rotina muito doida que eu e o Rafael, a gente viveu e continua vivendo nesses 2 anos, né? Eu cheguei aqui e eu sabia que eu poderia requisitar, que eu poderia solicitar o asilo para pessoas LGBTQIs a mais. Eu vou falar sobre isso em outro vídeo, com a ajuda do meu advogado. Eu e o Rafael, a gente conseguiu o asilo aqui nos Estados Unidos e a gente recebeu os documentos básicos. O Social Security, que é tipo um CPF, e o visto de trabalho, que permitia a gente procurar emprego. Depois de 2 meses com o documento, eu apliquei para algumas vagas e eu estava procurando assim, no LinkedIn, tipo, start level, tipo, nível básico para você começar dentro de uma empresa. Também estava atrás de vagas que procuravam pessoas que falavam português. E eu acabei aplicando para uma vaga em uma companhia que trabalha dentro de uma outra companhia. Quando eu fiz essa entrevista, eu também vou cantar isso em outro vídeo, mas eu jurava que eu não ia entrar nesse emprego. Mas acabou que eu passei nessa entrevista e eu acabei entrando para trabalhar dentro de uma big company aqui no Vale do Silício, que eu não vou falar o nome, eu não posso falar o nome, eu não sei se eu posso falar o nome, mas eu assinei muitos contratos sobre privacidade. Tem companhias aqui que você não pode nem dizer que você trabalha lá dentro, por questões de segurança, e às vezes a empresa não quer que todo funcionário vire um porta-voz, né? Mas como eu falei, algumas coisas não mudaram, né? Eu comecei aqui trabalhando como delivery e eu continuo trabalhando como delivery. Eu entrei nessa grande companhia trabalhando num nível muito baixo, né? Num nível muito básico. Então eu tô vivendo mais ou menos esses 2 lados da moeda, né? De trabalhar em uma grande empresa de tecnologia e também trabalhar como delivery. Que é uma coisa também até que eu aprendi a ver o lado bom de ser delivery, sabe? Mas depois eu quero fazer um vídeo completo explicando essa experiência de delivery. E eu quero também levar vocês para a cidade comigo para fazer algumas entregas, para que vocês entendam melhor como é essa experiência de estar na cidade e fazendo entregas. Em Brasília eu já estava conquistando uma certa fatia do mercado, uma fatia do mercado que pagava um pouco das minhas contas, e eu sabia que tinha um potencial para as coisas expandirem, mas eu sabia também que eu tinha que procurar um lugar seguro para eu viver, um lugar onde eu pudesse viver em segurança com o meu namorado. E é por isso que eu não me arrependo de ter vindo para São Francisco, assim. Tem muitas outras questões que a gente pode conversar aqui sobre momentos em que eu realmente falei que eu queria voltar para o Brasil e que eu chorei, que eu senti saudade. Além dessa questão, né, que a gente imagina de você mudar para outro país, além dessa questão de fazer dinheiro, tem a questão também de tipo, cadê os seus amigos? Como fazer amigos? Será que você é legal bastante para conquistar pessoas? Então tem todas essas questões assim que me ajudaram a me perder. Eu me perdi legal, assim, eu fiquei perdidão. E eu ainda não me encontrei, assim, eu ainda estou tentando me encontrar, eu ainda estou tentando pensar em quem eu era antes de vir pra cá, em quem eu sou agora, e se é preciso que eu resgate algumas coisas do passado, ou será que é possível eu recomeçar uma história totalmente diferente. O que eu sei é que eu quero continuar produzindo vídeo. Eu venho de Brasília, Brasília tem 60 anos, São Francisco tem tipo, sei lá, São Francisco começou em 1700 e cacetadas, assim. Tem muita história, tem muita gente boa que nasceu aqui, tem muita gente boa que passou por aqui. Aqui é o lugar onde os movimentos LGBTQIs a mais ganharam força para mudar o mundo. Aqui é onde as grandes empresas de tecnologia começaram suas histórias e também transformaram o mundo. E aqui eu acho que também é um lugar muito especial pra minha história, assim, porque ela converge muito o que eu estava fazendo no meu canal e o que eu vou continuar fazendo no meu canal. Tem 2 tipos de conteúdos que bombam muito no meu canal, né? Eu tenho uma série de entrevistas com celebridades que são interessantes
para a comunidade LGBT. E eu também tenho tutoriais que explicam para as pessoas como fazer coisas simples e coisas básicas em aplicativos, no iPhone. Então, esses dois conteúdos têm muito a ver sobre o lugar que eu tô. E o lugar que eu tô também tem muitas histórias boas. Para essa volta do canal, eu quero voltar sim entrevistando celebridades e artistas que são importantes para nós que somos LGBTQIA+. Vocês não têm ideia de como tem brasileiro talentoso aqui nos Estados Unidos fazendo sua história, e eu quero contar essas histórias. E eu também tenho muita fé que alguns artistas brasileiros vão vir aqui para os Estados Unidos fazer turnê. Então a produção desse tipo de conteúdo ainda vai estar no meu radar. Eu quero muito, muito que essa câmera que está me gravando agora, ela vá comigo para muitos lugares e para muitas experiências. Ai, gente, tá passando aqui atrás São Francisco. Essa é a Golden Gate. Eu coloquei muita expectativa nesse comeback do canal. Então eu queria esse vídeo com drone, eu passando na Golden Gate, né, num carro conversível, o drone me gravando, eu dando tchauzinho pra câmera. E esse vídeo, né, se eu fosse esperar pra realizar ele talvez nunca saísse. E talvez você que tá assistindo esse vídeo agora, você também esteja esperando a melhor oportunidade pra começar o seu projeto, pra retomar alguma coisa que você gostava de fazer e não tá fazendo mais. E eu espero que te inspire. E não que esse momento agora seja o mais perfeito de todos. Igual eu falei pra vocês, eu tô toda desgraçada da cabeça, entendeu? Eu tô toda doida, eu tô feliz e tô triste, entendeu? Igual todo mundo, né? Ah, e uma coisa. Eu fiz uma mudança tanto no meu Instagram quanto no meu YouTube, que agora não é mais Lê Moraes. Agora é Leandro Moraes. Por que isso, Leandro? Eu fiz 30 anos esse ano, sabe? Então eu queria dar uma amadurecida. As pessoas também têm muita dificuldade em entender que meu nome é Leandro, não é Leonardo. Então muitas e muitas vezes as pessoas me chamaram de Léo Moraes. Então eu acho que com Leandro Moraes as pessoas vão entender de fato qual é o meu nome. E também porque mudanças, né? Eu falei, cara, é um novo momento, é uma nova era. Eu ainda tô lá no Twitter tentando pegar o @Leandro Moraes, mas eu ainda não consegui. Mas eu sou danada, eu vou conseguir. Ai, gente, só pra finalizar este vídeo, eu queria que vocês se despedissem. Despedissem? Eu queria que vocês se despedissem dessa câmera que me acompanhou durante muito tempo. Essa câmera, ela é guerreira. Ela me acompanhou em todos os conteúdos que eu produzi pra este canal até agora. Agora ela abre espaço pra essa outra, pra essa Sony Alpha 7 III, eu acho que esse é o nome. Mas essa câmera me ajudou muito, foi... tudo que eu produzi até agora foi com ela. Ela foi dura na queda. Eu lembro que eu peguei o dinheiro de tipo 13º salário no Brasil e comprei essa câmera. E foi com essa câmera que eu comecei o meu canal. Mas agora a gente tá com uma nova câmera. Eu queria produzir coisas com melhor qualidade pra vocês. Agora a gente tá com uma câmera full frame, que tem uma qualidade diferente. Eu e o Rafael, a gente tá mergulhado em vídeos no YouTube, em como a gente pode melhorar a qualidade dos vídeos e como a gente pode trazer um conteúdo mais legal pra vocês. Mas digam tchau pra essa câmera e digam tchau pra mim, porque esse vídeo tá acabando, eu já falei demais. A gente conversa mais pra frente aí, mais detalhadamente sobre cada um dos tópicos. Sobre trabalho aqui nos Estados Unidos, sobre a questão do asilo LGBT aqui nos Estados Unidos, sobre a vida de delivery e também os outros conteúdos, né, mais de entretenimento e de tutoriais de redes sociais. Então a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, câmera. Tchau, tchau.